Mas as teorias mais realmente antigas são a do Monte Nebo na Jordânia e a do Monte do Templo em Jerusalém. Tem teorias também que são antigas, como Aksum na Etiópia, mas que a gente não tem realmente nenhuma comprovação histórica que está lá. E tem algumas teorias que já foram desprovadas, como, por exemplo, que está embaixo do... próximo ao Monte Calvário, na realidade, próximo ao Jardim do Túmulo, já se foi desprovado que não era lá, mas tem algumas teorias e realmente é um grande mistério, porque ninguém reencontrou. E também no livro de Apocalipse está escrito que João vê a arca no céu. Tem um versículo, a gente pode procurar fazer dever de casa, mas tá escrito, acho que João 21. Se alguém souber no chat aí, manda pra gente. Se eu não me engano, é João 21, mas vocês podem me dizer melhor no chat. Tá escrito que ele vê os céus abertos e vê a arca nos céus. Então, a pergunta é se é a mesma arca do templo, que Deus de alguma maneira levou até os céus, ou se é uma questão como Jerusalém celestial, que seria o equivalente à arca celestial. Então, dependendo para quem tu pergunta, até de teólogos, as pessoas vão ter diferentes opiniões, que nem o Rodrigo, que participa aqui também do programa várias vezes. Ele acredita que não é a arca que tá lá, mas tem que seria mais uma questão de arca celestial, como Jerusalém celestial. Entendi. Que não é tipo Jerusalém que tá lá em cima, porque a gente claramente sabe que Jerusalém tá aqui, e Jerusalém dos tempos bíblicos foi destruída e tá embaixo da Jerusalém de hoje em dia, então talvez seria mais uma questão celestial, mas tem gente que vai levar isso mais ao pé da letra. Lá em Jerusalém dá pra você ver a cidade construída em cima da cidade, construída em cima da cidade. Você vê os níveis, né? Tu vê os níveis claramente um em cima do outro, é muito legal, porque tu vai caminhando e daí tu vendo, assim, que período histórico a gente quer ver. Daí tu tem partes que são cruzadas, tem as partes da cidade de Davi, de 3.800 anos, que são fantásticas, e cada vez se descobre mais e mais. Tanto que até a Via Dolorosa, o pessoal, tem gente que diz não é lá, que é outro lugar. Tem lugares que tem discussão, né? Se é aquele local, se parte não é lá, se parte é outro. Então, tem algumas coisas que a gente pode dizer com certeza foi aqui. Então, eu posso dizer, olha, o Palácio do Rei Davi é onde se encontrou. A Fonte Gion é onde se encontrou. O Túnel de Ezequias é onde se encontrou. A Muralha de Ezequias é onde se... Tem coisas que são óbvias, que é meio que um consenso até mesmo entre os arqueólogos mais céticos. Entendi. Eles vão dizer que essa é a Muralha de Ezequias, do rei. Foi ele que construiu. Que é uma história que o Império Assírio estava atacando e Deus manda um anjo que mata o exército assírio antes de eles atacarem. Mas está escrito na Bíblia que ele constrói uma muralha antes. Todos os arqueólogos, até aquele que nunca acredita em uma letra da Bíblia, vai dizer, essa é a muralha. Eu não acredito que Deus mandou o anjo, mas essa é a muralha. Então tem lugares que não tem dúvida nenhuma e tem lugares que são tradição. Eu posso dizer, olha, tem uma tradição antiga de 1.500 anos que diz que foi aqui. Mas, às vezes, também tem coisa assim, o caminho que Jesus caminhou são as ruas de Jerusalém. Então, como é que arqueologicamente tu prova que foi essa rua que ele caminhou? Então, tem coisas também que, por mais que a gente tenha uma tradição e a gente acredita, tem coisas que arqueologicamente jamais tu vai poder provar. Como é que tu vai provar que essa é a rua que ele caminhou? Tu pode provar. Olha, aqui é a Fortaleza de Antônia, esse pavimento é original, então faz todo sentido lógico que ele caminhou por esse pavimento. Mas eu não tenho como te provar, porque os pés dele não ficaram fixos no chão e deixaram as pegadas. Foto, né? Não tem as pegadas dele, mas a gente pode logicamente concluir várias coisas. E tem coisas que a gente vai dizer, olha, é tradição, uma tradição antiga, mas que a gente realmente não tem certeza. Tem de tudo lá. Falado da arca, a gente falou do templo. E a novilha, onde entra nessa profecia? Então, o que acontece? Se a gente fala que se tem o sonho de construir o terceiro templo, a Bíblia coloca muitas regras. Muitas vezes o pessoal não gosta de ler os livros da Bíblia que tem regras. Vai ler Levítico, vai ler as partes da Bíblia. E daí tu tem que pegar 5 côvados assim, e a madeira tem que ser desse tipo. E tu vai cortar da direita para a esquerda. E tem umas partes da Bíblia que são, entre aspas, chatas e o pessoal não lê. Que são normalmente a parte de genealogia, que... não sei quem teve filho com não sei quem, a parte de genealogia o pessoal normalmente pula e a parte das regras o pessoal pula. Mas quando tu tá falando de questões bíblicas sérias, como reconstruir o terceiro templo, tu tem que ler todas essas regras. E uma das regras é que para o templo funcionar, ele tem que estar puro. Então, muito antes de a gente discutir a construção do terceiro templo, a gente tem que discutir a novilha. Como funcionava?
Nos tempos bíblicos, existiam novilhas vermelhas. E quando a gente fala vermelha, não é a cor da minha camiseta vermelha. Não? É a cor que a equipe agora aqui vai botar na tela. Aquela outra que você colocou, cara. Aqui, olha, a gente vê novilhas que são dessa cor marrom avermelhada. Então não é não é vermelho ketchup. Até essa foto tá meio vermelho. Assim, mas é esse tom, é um tom mais avermelhado. É, um tom mais avermelhado, não é vermelho ketchup. É um marrom avermelhado, que é uma cor que sim existe na natureza. Tá. Vacas dessa cor existem. Então a ideia é que uma novilha vermelha, que cumpre uma porrada de regras. Sem um fio, todo fio tem que ser vermelho. Então tem ali todas as regras. Primeiro, todos os fios, ela tem que ser toda vermelha. Não adianta ter uma mancha branca embaixo da barriga, ela tem que ser toda vermelha. Ela nunca pode ter sido usada para trabalho nenhum. Porque antigamente, vacas eram animais de carga. Sim. Então, primeiro, tem que ser toda vermelha. Não pode ter sido usada nunca na vida para trabalho. Ela não pode ter nenhum defeito. Então, por exemplo, as vacas de hoje em dia, que nem essa da foto que a gente viu, não sei se a gente continua vendo, ela tem um tag na orelha, tem uma etiquetinha na orelha. Já não poderia. Por quê? Porque ela é imperfeita, ela tem uma imperfeição. Então, qualquer imperfeição que seja... Ela tomou um coice de outra vaca e tem agora uma cicatriz. Já não pode. Então tem que ser uma novilha completamente vermelha, com todas as regras. Obviamente tem que ser uma vaca, não um boi. E ela tem que ter no mínimo 3 anos. E guardem esse número, porque esse número vai ser importante daqui um pouquinho, quando a gente seguir falando. Então tu tem que ter essa novilha vermelha, sacrificar ela. Então tu monta um altar de madeira de cedro, coloca junto linho vermelho, um tecido vermelho. Tu coloca isopo, que é uma planta que existe lá. Coloca a vaca sacrificada e queima ela, e toda essa pilha vai sair um monte de cinzas. Essa cinza tu coloca dentro de água, mistura essa água, e isso se chama água purificadora. E agora tu vai pegar essa água e tu vai tacar em tudo que tu precisa purificar. Porque se tu vai agora fazer, por exemplo, uma trombeta de prata, o cara que fez a trombeta de prata, ele não é puro. E quando eu digo impureza, a gente tem que entender que são as impurezas segundo as leis bíblicas. Qualquer pessoa que tocou perto de um morto é considerado impuro. Quem teve no mesma casa que um morto é considerado impuro. E eu posso te garantir que é impuro. Tu sabe por quê? Por quê? Por causa da tua mãe. Que tá aqui ainda ou já foi embora? Saiu, Já saiu, por causa da tua mãe. Porque eu imagino que tu nasceu num hospital. Sim. Um hospital tem gente morta dentro do mesmo hospital. Então, se tua mãe deu a luz a ti dentro de um hospital, tu nasceu em uma mesma casa, na mesma construção que tinha gente morta. Se tu foi a algum velório, algum enterro, tu entrou no cemitério, tu é considerado impuro. Então, por exemplo, se tu faz a trombeta não é considerada pura. E para isso tu precisa purificar ela. Como tu vai purificar? Com a água purificadora. A água da cinza da vaca vermelha. Então, primeira coisa, tu precisa da novilha, sacrificar ela para fazer água, e aí tu pode purificar todos os objetos. Purificar os sacerdotes, purificar tudo. Mas sem a novilha, não adianta tu ter. Por exemplo, todos os objetos que estão dentro do Instituto do Templo, que a gente vai lá, eu mostro até nos vídeos do meu canal. Tu tem lá, sei lá, o candelabro, as pias, tudo. Nada pode ser utilizado, porque nada tá puro. Então, sem a novilha, nada daquilo serve na prática. Então, uma das coisas que o Instituto do Templo fez foi ir atrás das novilhas. E não é uma coisa fácil, só pra gente ter uma proporção, na história de Israel tiveram só 9 novilhas. Só. A primeira no período de Moisés e a última antes da destruição do segundo templo, quer dizer, antes do ano 70 depois de Cristo. Então, tiveram só 9 novilhas, porque o negócio é uma quantidade gigantesca de cinzas, a gente tá falando de madeira, de isopo, de vaca, de tudo junto, é uma quantidade enorme de cinzas, e tu vai misturando com água e isso te rende por muito, muito tempo. Não é uma coisa, tipo, às vezes que o pessoal usa em igreja para abençoar, não. Isso é um negócio que dura muito tempo e quando acaba se faz mais. E, obviamente, depois da destruição do templo, a gente não tem mais. E aí, o Instituto do Templo foi atrás das vacas. E eles viajaram até o Texas para procurar. E eles encontraram um fazendeiro que era cristão, que trabalhava com Red Angus, que é um tipo de vaca vermelha. E ele, por ser cristão, conhecia a história da vaca vermelha. E ele já vários, aí eu acho que uns 20 anos, ele estava cruzando as vacas mais vermelhas que ele tinha para justamente purificar. para
ter a vaca vermelha. E, de alguma maneira, o pessoal do Instituto do Templo encontrou ele, foram lá e verificaram todo. Ele tem um gado enorme, enorme, enorme. E daí eles foram lá e encontraram 5 que se encaixavam com as leis e trouxeram elas de avião para Israel. Pô, Vaca chique. é. Foram de avião. As 5 vacas foram de avião para Israel. Porém, as vacas eram novilhas, eram pequenininhas. E isso a gente está falando de 2022. Qual a idade mínima das vacas para elas serem sacrificadas? 3 anos. Agora entra 2025. Então, até agora, até esse ano, as vacas não podiam ser sacrificadas. Elas tinham que completar 3 anos. E de 2022 a 2025, agora, finalmente, elas estão prontas. Porque se falava muito das vacas vermelhas, o que adianta uma vaca vermelha, linda, maravilhosa, perfeita, nanana, de 1 ano? É. Tem data, tem tempo. E nesses anos, dessas 2 se impurificaram. Entende? Descobriram ferida ou nasceram pelos brancos. Tem que entender que 3 anos para uma vaca é uma idade avançada. Às vezes elas começam, quando a gente começa a ter cabelo branco, as vacas começam a nascer pelo branco. E aí, se começa a nascer pelo branco... Já descarta. Descarta, ou se ela tem alguma ferida, ou se descobre alguma imperfeição, elas são descartadas. Então, nós temos, no momento, 3. Prontas, com a idade, bonitinha. Pessoal no chat perguntando se o Lula e Bolsonaro são impuros, cara.